Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu sou teólogo com formação reconhecida pelo MEC, pelo governo brasileiro, e hoje irei falar sobre um tema que é o meu tema importante, na verdade, para esse canal, sobre religião, sobre teologia, que é sobre as religiões reencarnacionistas que existem aqui no Brasil e que é muito confuso. Irei falar exatamente por causa da confusão que as pessoas fazem acerca dessas religiões. Eu não sei tudo sobre essas religiões, eu sei muito pouco acerca das religiões, porque o meu foco mais foi sobre o cristianismo, as religiões cristãs, ou a religião cristã e as suas vertentes cristãs e a filosofia, e não sobre todas as outras. Então eu conheço o básico acerca das demais religiões, mas é importante que um teólogo conheça de todas as religiões, pelo menos um pouquinho, não é? Irei falar sobre a confusão que as pessoas fazem sobre as religiões reencarnacionistas ou que acreditam na evolução dos espíritos. O espiritismo é a religião principal e as pessoas às vezes colocam tudo como espiritismo e nem tudo é espiritismo, nem, faz a confusão das outras religiões como espiritismo. O espiritismo foi elaborado, criado por Allan Kardec na França. Ele estava estudando os fenômenos de umas irmãs, chamadas de irmãs Fox, que tinham visto, parece que é cadeira girante, algo assim, barulho, e aí o Kardec começou a estudar, ele é um grande estudioso, estudar estes fenômenos. A partir daí ele elaborou alguns livros e elaborou a doutrina espírita, criou a religião do espiritismo. O Espiritismo acredita na Bíblia, porém não como um livro infalível. Também acredita em outros livros para a sua religião, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que também são livros que fazem parte da sua religião, que fazem parte da sua ortodoxia, da sua crença. Então, é diferente dos cristãos evangélicos e católicos que acreditam que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, infalível e única. O Espiritismo acredita que existem outros livros que também são importantes para a sua religião. Devemos respeitar todas as religiões e todas as crenças. O Espiritismo acredita em Deus único, porém me parece um pouco difícil de elaborar o conceito de Deus no Espiritismo. Me parece que o Deus seria não algo pessoal, como acredita os cristãos, mas um ser não transcendente também, mas um ser imanente que está associado ao homem. Uma ideia me parece que panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus, nessa associação cosmológica, parece que há uma ideia de um Deus cosmológico. Talvez eu esteja enganado, se um espírita estiver ouvindo, não é essa, não é o conceito de Deus, me pode falar no vídeo, comentar em relação a isso. E os espíritas acreditam na mediunidade, ou seja, médium é aquele que fala com um espírito desencarnado. Uma pessoa, quando morre, é chamada de desencarnação, né? A pessoa está desencarnando e à medida que vai se encarnando, o espírito vai se evoluindo, melhorando. Sempre um espírito ele está mais elevado que um homem ainda encarnado. É essa a ideia da reencarnação. E interessante que das religiões que eu acredito, que eu conheço, né? Não acredito, que eu conheço, o Espiritismo é aquele que mais enfatiza em relação à caridade. Sem caridade não há salvação, é um lema no Espiritismo. Então são muito prestativos, muito caridosos e abrem muito a mão de dinheiro e de riqueza em benefício da humanidade. Isso é um aspecto muito bonito, muito lindo no Espiritismo. E agora eu vou falar sobre a confusão que as pessoas fazem com outras religiões por exemplo, com o Candomblé, com a Umbanda, Quimbanda, e as pessoas confundem com essas outras religiões. Então, vou falar sobre o Candomblé agora. O Candomblé é uma religião africana, antiga, bem antiga, antiga em relação à Umbanda, né? E vieram através dos escravos que vieram para o Brasil e para as outras regiões, e eles trouxeram então esta religião, porém de diversos países. Então, obviamente que há uma certa mistura
vamos dizer, de versões, né, de diversas regiões da África. Eles acreditam segundo eles acreditam em um Deus supremo e em divindades inferiores, várias divindades e um único Deus supremo, o líder, o sacerdote, homem, é chamado de Babalorixá, a mulher Ialorixá. Eles acreditam nas divindades que são chamadas de orixás, né? Oxalá é o orixá mais importante, correspondente a Jesus Cristo, porque é um sincretismo aí entre estes orixás e alguns santos da religião cristã. Eles oferecem sacrifícios. O Exu deve oferecer primeiro a oferenda a Exu, para depois oferecer aos outros orixás. Não acredito na mediunidade, mas acredito na comunicação com os espíritos através de búzios. A outra religião que eu vou falar é a Umbanda, que já é uma religião brasileira do século passado, início do século passado. É uma religião que ela é muito sincrética, uma mistura de crenças do catolicismo, do candomblé, do espiritismo, de crenças indígenas. Então é uma mistura, uma grande mistura de crenças dessas religiões, e acreditam, segundo ele, em um Deus supremo e também em divindades inferiores, chamadas também de orixás. Uma particularidade é que na Umbanda eles acreditam em entidades. Entidades são espíritos desencarnados que, de certa forma, comunica e auxilia os homens e as pessoas. E existem algumas categorias destes espíritos encarnados, né, dessas entidades. Então, existem diversos Exus, diversos caboclos, ou seja, não é um só. Então, existem as categorias das entidades. As entidades são os caboclos, das 7 encruzilhadas, que são espíritos índios, algo assim. Alguém da Umbanda pode me orientar em relação a isso, comentar, né? Existem os preto velhos, espíritos dos escravos, né, negros escravos, que são grandes conselheiros e sábios. Os Exus, os Exus, as pombagiras, o Exu Mirim, que é algo que está relacionado mais a crianças, adolescentes, Exu Sete Facadas, Exu Tranca-Rua, que está aí para abrir portas e algo assim, segundo a tradição e a crença da Umbanda. Então, ou seja, a diferença é que existem entidades na Umbanda. E a Quimbanda, que é uma religião, eu diria que seria uma vertente, é conhecido como uma vertente negativa, um lado esquerdo da Umbanda, um polo negativo, algo assim, porque trabalham com magia negra ou manipulam forças, energias negativas. E segundo a crença, né, da Quimbanda, não existem o mal e o bem. E as pessoas que são más ou boas e podem usar as forças, energias para o mal ou para o bom. Mas ela então logo não diz, não, nós somos do mal. Não, nós somos pessoas e cada pessoa, ou ela pode ser boa, pode ser má, e pode usar essas forças tanto para o bem quanto para o mal. Eles acreditam em guardiões, talvez sejam as entidades aí, né? Que são os Exus, eu vou falar em Exus, não, são os Exus e as pombagiras. E fazem oferendas de cachaça, charuto, velas a esses Exus, a essas pombagiras. E acreditam no Exu maioral que governa toda outros Exus e toda esse hemisfério aí espiritual. Essas são as 4 religiões aí que estão associadas ao reencarnacionismo, à evolução dos espíritos. Deus abençoe vocês, um abraço e tudo de bom.